aí eu quero te contar um pouquinho de como foi a minha transição de carreira. Lá em 2018, eu fiz a minha transição de carreira, só que antes de fazer essa transição de carreira, eu comecei a me preparar. Eu contratei uma coach para me ajudar na minha transição de carreira. Por quê? Porque quando a gente fala, vou fazer uma transição de carreira, eu quero mudar, não aguento mais fazer isso. Ter um planejamento e pensar o que a gente vai fazer ajuda muito. Eu não sou uma pessoa mega hiper planejada, mas eu entendi que eu precisava saber algumas coisas para poder fazer uma transição mais tranquila. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho um valor de segurança muito alto. E como eu estava no mundo corporativo e eu tinha o meu salário todo final de mês, pensar em ter uma empresa me dava até arrepio, de verdade. Eu nunca lá atrás tinha pensado em ter a minha empresa. Para mim, eu ia trabalhar no mundo corporativo por muito tempo. Só que o que aconteceu? Desde 2014, eu já trabalhava em duas carreiras, vamos dizer assim. Então, desde 2014, que eu trabalhava no mundo corporativo e também eu já atendia os meus clientes, porque eu tinha feito uma formação em coaching, aliás, eu tinha feito já 3 formações em coaching, e aí eu já atendia várias clientes. Naquela época, eu atendia executivas. E o que eu comecei a perceber? Que eu gostava muito mais de atender as executivas e ajudá-las do que fazer aquilo que eu fazia ali no banco. E não é que eu não gostasse, eu amava estar ali no banco, eu fazia um monte de coisa legal, eu tinha uma equipe super sensacional. Então, eu gostava de estar lá. Só que eu falei, gente, eu posso mudar isso. Porque o que acontecia no banco, que era uma das coisas que começou a me incomodar lá em 2017, 2018. Minha família saía para viajar e eu não podia ir junto, porque eu não tinha férias. A gente escolhia férias em épocas diferentes, porque como eu tava solteira, não tinha filhos, então as minhas férias eram em épocas tipo setembro, março, em época que ninguém queria tirar férias, porque viajar era mais barato, então eu marcava as férias para essas datas, que não eram as datas que eu podia viajar com a minha família. E aí eu falei, gente, tá muito chato isso, eles vão pra Disney, vão pra não sei onde e eu fico aqui, depois eu tenho que viajar sozinha, coisa chata. E foi aí que eu comecei a pensar em fazer a minha transição de carreira. Por quê? Porque eu queria mais liberdade. Eu, na época, eu nem tinha ideia de toda essa liberdade que eu queria, mas eu trabalhava que uma louca. Trabalhava das 7 da manhã até 9 horas da noite, fácil, praticamente todos os dias. E aí, o que acontecia? Como eu trabalhava que nem uma maluca, eu acabava, tinha dias que eu parava de trabalhar 9 horas da noite, ia pra casa, ainda ia atender cliente. Então, assim, eu tinha uma vida bem maluca, eu dormia muito pouco. Na época que eu tava no mundo corporativo, eu ia dormir tipo 1 da manhã e acordava às 5 da manhã, e achava que tudo isso tava muito bem. E aí, em 2018, eu falei, não, eu preciso pelo menos parar pra pensar se eu quero fazer uma transição de carreira. Então, eu contratei essa coach pra me ajudar, que foi o primeiro ponto que eu quero trazer pra vocês. Então, assim, peça ajuda. Se você tá aí comigo, tá querendo fazer uma transição de carreira e não sabe nem por onde começar, ou tá tipo assim, Karina, socorro, contrate alguém pra te ajudar. Eu contratei uma coach e ela foi fundamental no meu processo. Quando eu contratei, normalmente ela fazia sessões toda semana e eu falei pra ela, dá pra gente mexer um pouquinho nesse meu processo? Eu queria te contratar, mas eu quero te contratar fazendo sessão a cada 15 dias. Você acha que isso é possível? Ela falou, não, Karina, é super possível. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. Eu contratei 10 sessões com ela e aí na 5ª sessão, mais ou menos, a gente tava no meio do nosso processo, que era de 15 em 15 dias, eu fui demitida. E aí eu falei, caraca, olha só o que aconteceu. E ainda bem que eu tinha ela comigo. Por quê? Porque ela me ajudou, ela me deu o suporte e eu já tava me planejando para isso. Para vocês terem ideia, no meu planejamento de transição de carreira, eu ia fazer a transição de carreira em maio. Eu ia pedir as contas e ia falar, não quero mais, então agora eu vou abrir minha empresa e tudo mais. E eu fui demitida em dezembro, se eu não me engano. Eu sou meio ruim de data, mas eu acho que foi em dezembro. E aí o que aconteceu quando eu fui demitida? Eu ainda ganhei um dinheiro que eu não ia ganhar se eu pedisse as contas, então acabou sendo melhor. Eu só adiantei. E aí foi fundamental ter ela comigo. Pra quê? Pra me dar apoio, pra me fazer pensar, pra me fazer pensar nos planos de ação que eu tinha que fazer. Então ter uma pessoa me ajudando na transição de carreira foi essencial. E essa é a primeira dica que eu quero te dar. Se você tá aí pensando em fazer uma transição de carreira, investe em alguém para te ajudar. Sozinho é muito mais difícil.